Estamos recebendo o superintendente do INCRA em Mato Grosso do Sul, o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que está no cargo há 2 meses, é Humberto de Melo Pereira. Superintendente, qual o maior desafio nesse momento, né, com relação aos assentamentos existentes aqui em Mato Grosso do Sul? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, é um prazer estar aqui participando do programa. Quero cumprimentar a todos os assentamentos, a todos os agricultores familiares do Mato Grosso do Sul nesse momento. A expectativa em relação aos assentamentos, em que pese toda a dificuldade que o país atravessa, o Estado, é muito boa, né? Nós temos hoje implantado no Mato Grosso do Sul, o INCRA implantou 203 projetos de assentamentos da reforma agrária, né? Esses assentamentos, eles estão localizados em 57 municípios dos 79 municípios do estado do Mato Grosso do Sul, né? São 31.844 famílias assentadas. Isso representa quase a metade dos agricultores familiares que o estado do Mato Grosso do Sul tem cadastrado. Então é um desafio muito grande. Temos consciência do desafio e dos compromissos que, em termos de políticas públicas, precisam chegar a esse público. Boa parte deles ainda precisam que chegue recursos iniciais de implantação desses assentamentos. Agora o senhor falou aí, não é, em 203 assentamentos. Já existe, na maioria deles, rede elétrica, água potável, assistência técnica para os assentados? Marquinhos, a universalização do acesso à luz nos assentamentos é uma realidade. Tá? O programa Luz para Todos trouxe essa situação de enfrentamento do acesso, e praticamente todos desses 203 assentamentos têm rede de energia elétrica. Superintendente, uma das principais reclamações dos assentamentos, e o que tem inibido, né, o desenvolvimento econômico desses assentamentos, é o problema do acesso rodoviário. Muitos são muito distantes das cidades e não oferece condições de tráfego suficiente para atender, sobretudo a retirada da produção, né? O pessoal até se desestimula. Alguns, né? Não acredito que seja a maioria. Que tipo de política que o INCRA, por exemplo, adota hoje para facilitar esse acesso aos assentamentos? Sérgio, essa é uma boa pergunta. Eu entendo que falar em produção, falar em viabilização econômica dos assentamentos, é preciso falar no enfrentamento dessa questão do acesso, de um bom acesso interno nos assentamentos, para que eles possam estar trazendo a sua produção para os centros consumidores, né? Nós temos levantado aí pelo INCRA que alguns assentamentos, e aí vamos concentrar o trabalho nos grandes temos aqui na região de Sidrolândia 4 grandes complexos de assentamentos. Um deles aqui na região de Sidrolândia, Terenos, que é o chamado Complexo Eldorado. Na região de Ponta Porã, Complexo Itamaraty, que engloba ali mais ou menos 5.000 famílias assentadas. Complexo Tejim, na região de Nova Andradina, pegando ali assentamento Casa Verde, que é mais antigo, e o próprio assentamento Tejim. E o Complexo Santo Antônio, na região de Itaquiraí. Então, a gente enfrentando essa situação, nesses 4 grandes complexos, a gente enfrenta basicamente 70%, 80% da demanda dos assentamentos do estado, no Mato Grosso do Sul, esses 203 assentamentos. A questão das estradas, o INCRA adotou uma política anteriormente de celebrar convênios ou executar obras diretas para
estruturação dessas estradas nos assentamentos implantados. Nós tivemos alguns desdobramentos, as obras, alguns desses convênios tiveram problemas, e no ano passado o INCRA lançou um chamamento público para que as prefeituras apresentassem as demandas, né, em relação às estradas. As prefeituras estão ali, esse problema ele rebate nas prefeituras na maioria das vezes, né, e esse chamamento público, o que aconteceu foi que teve uma demanda muito grande, né. Eu não estava ainda como superintendente, e por conta de toda essa situação que vocês da imprensa acompanham, as dificuldades políticas refletem também no ponto de vista orçamentário do governo federal, esse chamamento público acabou não tendo uma resposta em termos de execução, acabou sendo cancelado, né? E o que a gente tem hoje em execução são aproximadamente 10 convênios com prefeituras aqui do estado, para resolver problemas pontuais da Itamaraty, aqui de Aquidauana, assentamento em Paranhos, assentamento aqui em Sidrolândia, que não cobre toda a demanda para estradas. E a expectativa que a gente tem é de, nesse ano de 2016, estabelecermos uma parceria muito forte com o governo do estado, temos esse diagnóstico da situação das estradas, não só das estradas, da questão da água nos assentamentos, da assistência técnica que o Marquinhos levantou, né? Nós temos hoje em torno de 32 mil famílias assentadas que eu falei. Nesse universo, Marquinhos, nós temos em torno de 8 mil famílias com um contrato. O INCRA licitou assistência técnica, a Agraer, que é o órgão de assistência técnica e extensão rural do Estado, cobre em torno de 4.200 famílias em relação à assistência técnica, com recursos repassados pelo INCRA para promover essa assistência técnica. As outras 4 mil famílias estão com a entidade ligada à FETAGRE, que é a Crescer, né, que presta assistência técnica desses assentamentos. Então, temos um déficit aí de cobertura de assistência técnica no Estado de praticamente mais de 20 mil famílias. 2/3 dos assentados hoje não tem assistência técnica contratada direta pelo INCRA. O que os assentamentos mais antigos ocorrem aqui, essas famílias são assistidas aí pela Agraer, mas sem a cobertura do orçamento do INCRA. Outra coisa, relativa à retomada de lotes, né, de irregulares, por transferência irregular. Na gestão anterior à sua, tempo do Sestário, houve uma verdadeira força-tarefa para tentar regularizar isso. Como é que isso já foi resolvido? O pessoal que está irregularmente nos lotes já foram substituídos ou parou essa operação? Essa operação ela não parou porque é tarefa do INCRA acompanhar toda a situação que envolve um assentado em qualquer que seja desses assentamentos aí, localizado aqui no Mato Grosso do Sul. Sérgio, por conta até dos órgãos de controle do acompanhamento, né, vocês acompanharam também uma reportagem que saiu no final do ano passado, no início desse ano, né, no meio de comunicação, e isso é desdobramento desse acompanhamento que os órgãos de controle fazem, né? O INCRA tem um sistema que é o CIPRA, e que ele dialoga com ele mesmo, né? Então a gente vê falhas nesse sistema que a gente tem dentro do INCRA. O que acontece? Os órgãos de controle tipo CGU, Tribunal de Contas, eles acessam outros bancos de dados e conseguem detectar alguma inconsistência nas informações que foram prestadas por esse beneficiário da reforma agrária. Então, identifica ali, por exemplo, se o beneficiário ele não é elegível para
ser um assentado da reforma agrária. O que ocorreu aqui no Mato Grosso do Sul foi e é importante a gente ressaltar, né? Nós saltamos a partir de 2003, 2004, na gestão do ex-superintendente Luiz Carlos Bonelli, de um contingente de aproximadamente 12, 13 mil famílias assentadas que a gente tinha no estado, para num espaço de 3, 4 anos, irmos para mais de 30 mil famílias assentadas, né? Então, o quadro de servidores, a logística de acompanhamento desse salto aí de número de famílias assentadas não possibilitou fazer um acompanhamento que deveria ocorrer. O que aconteceu? Foram denúncias, uma série de questões trouxe à tona esses problemas, né? Nós tivemos 2 operações da Polícia Federal envolvendo o INCRA, a Operação Telos e a Operação Gaia. Até alguns servidores foram afastados, tiveram, até hoje ainda respondem por essas situações, e nós, a partir daí, damos uma freada nessa questão de implantar assentamentos. A orientação do INCRA Nacional foi fazer com que a gente conseguisse dar viabilidade dos assentamentos implantados, desses 203, e a partir de 2012 que a gente retoma, até por conta de decisões judiciais, a questão de avaliação e vistoria de novas áreas para implantação de assentamentos. Esse passivo que o Sérgio levanta, e isso é importante a sociedade saber, refere-se àquelas inconsistências detectadas pelos órgãos de controle, como a CGU e o Tribunal de Contas. Então tem lá, família que foi assentada e, na ocasião, ele era elegível para a reforma agrária, ou seja, não é funcionário público, não é político. E aí o que acontece? Quando vem um relatório desse e aponta que tem 1903 hoje cifras de lotes da reforma agrária bloqueada nesse sistema. Essas famílias, por aquela força-tarefa que o Sérgio se referiu nas gestões anteriores, elas tiveram a oportunidade de apresentar a defesa, apresentaram, porém a legislação a qual os órgãos de controle se referem quando vão analisar no sistema deles lá, que olha, apareceu ele lá como servidor público. Essa legislação ela ainda não foi modificada. Então, se no ano passado apresentou defesa e nesse ano apareceu novamente, vai aparecer como um problema e novamente esse produtor, esse assentado tem que ir lá apresentar a defesa. Então, a situação aí é o seguinte, nós temos o pessoal que faz esse atendimento nos assentamentos contratados pelas prefeituras, via concurso ou via contrato, as merendeiras, os professores e os agentes de saúde. Eles aparecem, e de repente um filho do assentado que teve um lote regularizado no nome dele, ou o próprio assentado que se tornou professor ali, e as prefeituras contratam o pessoal do próprio assentamento, né? Então não há uma situação deliberada, geral, de problemas nos assentamentos aqui no Mato Grosso do Sul. São casos, e aí a gente, quando detecta, quando nós somos provocados ou detectamos pelos nossos controles lá alguma ilegalidade, um problema de pessoas que passou por esse sistema e está de forma irregular na parcela, o INCRA entra com um processo administrativo, oferece a possibilidade de defesa, essa pessoa se defende, não sendo possibilitada a regularização, a gente promove via Advocacia Geral da União, via AGU, o processo de retomada dessa parcela. Isso vem ocorrendo normalmente. Agora, não está nesse volume que há pouco foi veiculado nos meios de comunicação aqui no Estado. Mas, Humberto, a demanda pela terra na reforma agrária ainda é muito grande. Nota-se pelo número de acampamentos, você passa pelas estradas, você vê acampamento praticamente em todos os trechos percorridos.
passa também pela frequentes invasões que há ao prédio do INCRA aqui em Campo Grande. Qual é o programa do INCRA, né, para tentar controlar essa situação aqui no estado? Há previsão de novos assentamentos? Como é que está essa agenda para 2016? Essa é uma agenda que rebate e repercute, inclusive, entre vocês. A realidade não pode ser negada. Nós realmente houve uma posição tomada pelo INCRA Nacional, por orientação, inclusive, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, de ter um levantamento de toda a situação dos assentamentos implantados e, a partir entre 2010 e 2014, optou-se por resolver esse passivo dos assentamentos já implantados. Né? De 2013 para cá, reiniciou-se o trabalho na questão das vistorias, né? E a gente tem aí, Sérgio e Marcos, um estoque de vistorias, né, lá aqui na SR-16, de áreas que podem vir a se tornar assentamentos nos próximos períodos aí. A expectativa é que o estado do Mato Grosso do Sul seja contemplado no orçamento desse ano, e a partir dessas vistorias já realizadas, com a implantação de alguns assentamentos. Nós temos em torno de 7 áreas já, processo bem encaminhado para decreto, e de um total de 15 vistorias que estão concluídas, né? As outras que nós fizemos no ano passado ainda estão no processo de organização interna da parte burocrática lá. Só para vocês terem uma ideia, os ouvintes também. A presidente Dilma, o ministro Patrus lançou no Plano Safra do ano passado uma meta para, nesses 4 anos do segundo mandato da presidente, implantar assentamento. São 120 mil famílias, né, que é a meta. No ano passado nós não tivemos nenhum assentamento implantado no Mato Grosso do Sul, e a expectativa é que esse ano nós tenhamos aí alguns assentamentos implantados. Tem as áreas já por vistorias realizadas via decreto 433, que é a aquisição, e também algumas áreas por interesse social, que é quando elas dão improdutivas. Bem, é uma boa notícia com relação a implantar novos assentamentos aqui em Mato Grosso do Sul, até para deixar também as pessoas um pouco mais tranquilo e evitar novas invasões no prédio do INCRA. Com certeza, Marquinhos. Em relação à pergunta do Sérgio, nós temos no CIPRA, né, nos cadastros lá do INCRA hoje, oficialmente, em torno de 5.700 famílias cadastradas. Porém, no final do ano passado, a gente, até por demanda dos movimentos sociais, nós fizemos o cadastramento dessas famílias que estão aí acampadas, né? O acampado que estão na rodovia no estado do Mato Grosso do Sul hoje tem uma característica diferente daqueles acampamentos, inclusive da época que o nobre radialista Sérgio Cruz, né, na ocasião deputado, participava e era um defensor da causa. Eu me recordo disso, na época dos Brasiguaios, ali na região de Mundo Novo, um grande defensor dessa causa. É diferente, Sérgio. Esses acampados hoje, eles precisam ter uma atividade durante a semana. Ele não fica ali morando no acampamento durante os 30 dias, os 365 dias do mês. Até porque, por orientação e por acompanhamento do Ministério Público, só pode receber a cesta básica, essa uma ajuda para essas famílias que encontram nessa situação de vulnerabilidade, aquele que comprova que ele precisa. Então é feito o CAD único, que pega toda a situação dessa família em termos de necessidade. Então aquela demanda, tem 17 mil, hoje a gente trabalha com um número em torno de 20 mil famílias cadastradas no INCRA. A gente vai atualizar esse cadastro nos próximos dias, até por conta
do trabalho que foi feito até dezembro do ano passado. E nem todas estão nessa situação de ter necessidade do CAD único, né? Nesse momento que o país atravessa essa situação de não vamos dizer de crise total, mas que há um reconhecimento que a situação do pleno emprego na cidade, ela passa por um momento de adequação, né? Construção civil, nos serviços. Essa alternativa de acampar, de vislumbrar a possibilidade de ter o acesso a um assentamento da reforma agrária é uma coisa que vislumbra, que cria expectativa para esse demandante, né? E a gente acompanha isso. O INCRA tem que cumprir o seu papel, que é fazer a reforma agrária, e sendo dadas as condições pelo governo, nós temos condição e gente técnico preparado para dar conta da demanda. Bem, nós conversamos aqui com o superintendente do INCRA em Mato Grosso do Sul, Humberto de Melo Pereira. Humberto, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Sérgio. A gente está à disposição de vocês sempre que precisar. Um abraço.